Olá gente, tudo bem? Eu me chamo Júnior, sou cirurgião bucomaxilofacial, estou fazendo medicina. Nesse canal a gente fala sobre a questão de estar fazendo medicina após os 40 anos de idade, como já profissional, pai de família, com os nossos afazeres. Mas nesse vídeo, de modo muito objetivo, eu queria estar abordando um tema que já foi falado em outro vídeo e que deu muitos comentários, muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito da síndrome da bexiga dolorosa ou a cistite intersticial, ok? Eu vejo que é um tema muito polêmico, acho que foi um dos vídeos que mais repercutiu aqui no canal, que mais eu tive pessoas entrando em contato comigo, me perguntando. Nesse vídeo, se alguns de vocês quiserem, volta lá, tem na lista aí embaixo, né, do vídeo eu sempre coloco, que falando sobre uma fruta que eu, por um acaso, usando, percebi que melhorava, porque eu melhorei durante o uso dela, fui percebendo melhora até o desaparecimento total da sintomatologia. Mas nesse vídeo eu queria estar pontuando um pouco, só na verdade reiterando o nome dessa fruta, que eu não sei se as pessoas às vezes têm um pouco de preguiça de ver o vídeo, não prestam atenção, mas muitas pessoas falando que qual o nome da fruta, qual o nome da fruta. Primeiro que eu falei no vídeo, o nome se chama mabolo, tá? Voltando a falar mabolo. E também na descrição do vídeo eu falei um pouco sobre a fruta e coloquei o nome lá também, o nome mabolo. É uma fruta que ela é exótica, não é da nossa flora, não é das Américas, veio da África, tá? Mas enfim, sobre essa temática eu queria estar falando um pouquinho, porque eu vejo que há muita falta de informação e até confusões de sintomas. Então são 3 tópicos, na verdade, que eu queria estar abordando para tentar ajudar vocês a entender um pouquinho e distinguir que não é tudo a mesma coisa, tá ok, gente? Então veja bem, até a questão médica também, eu vejo que muitos médicos desconhecem totalmente e muitos médicos, inclusive urologistas, eles não gostam de tratar, não tem essa questão do paciente chegou no consultório falando que tem cistite intersticial, ele já começa a sair fora do paciente. E eu vou explicar por quê, tá? Fica aí até o final do vídeo que você vai entender por que eu percebi e tirei minhas conclusões. Vocês comigo, junto comigo aí, talvez vão também entender dessa forma. Bom, gente, existem 3 patologias que elas acometem a região pélvica e que elas provocam dor. Só que há uma convergência de sintomas e de sinais e sintomas que muitas vezes são diagnosticados como cistite intersticial e não é. Tá ok? Então, quais são delas? A síndrome do intestino irritado, a síndrome da dor pélvica e a cistite intersticial, tá? Então, assim, a síndrome da dor pélvica e a cistite intersticial necessariamente não são a mesma coisa, tá? Então, a síndrome da dor pélvica, ela envolve mais o assoalho pélvico e há uma distinção de sintomas. Na cistite, normalmente a pessoa se queixa de queimação na urina, dor na bexiga, aquela sensação de vontade de urinar a todo momento. Já na síndrome da dor pélvica, em homens, normalmente há uma dor que irradia para o escroto, para o saco escrotal, e nas mulheres há uma dor que irradia para os grandes lábios. Então não necessariamente está voltado somente para a bexiga. E na cistite intersticial propriamente dita, ela tem um acometimento bem focado na vesícula, tá? Que a gente chama de vesícula, né, urinária. Então essa dor ela acomete mais como se estivesse havendo uma inflamação, uma dor com urgência miccional, a pessoa sente que toda hora tem que ir ao banheiro. No caso da dor, síndrome da dor pélvica, até pode gerar esse desconforto, mas não necessariamente tem tanto a ver com essa urgência miccional. Tem também relatos de desconforto, de dispareunia, que é a dor ou desconforto doloroso durante a relação sexual, principalmente em mulheres, homens que relatam durante a ejaculação também ter dor, tá? A sentir um desconforto, principalmente na região do escroto, na hora da ejaculação, ou seja, não está tão focado ali. Isso tem a ver com síndromes dolorosas, como se fosse uma neuropatia, tá? Que acomete o assoalho pélvico. É difícil de ser tratado porque não existe uma causa palpável, digamos assim como da cistite intersticial, tá? Na cistite intersticial,
ainda não foi descoberto necessariamente a causa, o que leva a esse desenvolvimento da patologia, do sintoma e essa desconforto tão grande. Porém, algumas coisas a gente já tem, se observa em comum, que é pacientes com patologias associadas da parte psiquiátrica, tá ok? Síndrome de transtornos de angústia generalizada, de ansiedade generalizada, depressão, etc. e tal. Então, assim, a gente vê uma relação grande, forte de patologias psiquiátricas que leva a potencializar essa dor, assim como em outras dores também, tá bem, gente? Mas nesse caso também a gente vê essa relação. Então as pessoas que já têm um perfil mais depressivo, pessoas que têm transtorno de ansiedade, pessoas que relatam que não conseguem dormir por uma série de problemas de pensamento acelerado, enfim, isso potencializa ao desenvolvimento da doença nesse sentido. Outro fato que em alguns lugares a gente vê na parte histológica, relatando algo como se fosse uma doença lúpica, mas que acontece mais na bexiga. Então é uma doença autoimune, o lúpus é uma doença autoimune, porém esses anticorpos eles começam a agredir a bexiga, tá ok? Em outros casos, isso que eu estou falando, gente, é na cistite, tá? Intersticial. Um desenvolvimento de uma resposta inflamatória exacerbada, como se o próprio corpo começasse a reagir contra os elementos da urina. Então, assim, o paciente começa a ter uma, digamos, entre aspas, uma alergia à própria urina, e isso faz uma alteração do epitélio da bexiga, tá ok? Então a gente sabe que tem uma alteração do muco que recobre essa parede, uma alteração do epitélio, uma série de coisas. Mas como se dá isso, a gente não tem ainda uma receitinha, não tem aquela coisa, é isso. Então, do que eu venho estudando e percebendo é que a cistite intersticial, ela não é necessariamente uma patologia. Ela é um conjunto de sinais e sintomas que muitas vezes tem a ver com desde doenças autoimunes, com uma reação, entre aspas, alérgica, com até mesmo fatores psicossomáticos que potencializam isso aí. No caso da síndrome da bexiga, no caso da síndrome da dor pélvica, esse paciente não tem uma alteração no urotélio, mas ele vai ter uma dor mais no assoalho pélvico, que aí envolve aquilo que eu falei, dor nos grandes lábios, na mulher, no escroto, irradiando para o pênis e tal, e na relação sexual e tal. Então é uma dor mais localizada na parte dos nervos que forram ali que inervam, melhor dizendo, todo o assoalho pélvico. Então a pessoa sente muitas vezes parecendo como se tivesse uma queimação, uma batata quente. Às vezes a pessoa fala, parece que eu estou com uma batata quente no meio da perna. Então uma dor bem desconfortável. Agora falei dessas duas. No caso também, quero pontuar antes de passar para outra, a síndrome da dor pélvica também tem um fator psicogênico muito forte, assim como uma série de neuropatias, dores neuropáticas, melhor dizendo, que tem um fator emocional muito grande. Então, assim, pacientes que já tenham essa característica, né, de dores cronificadas por relação com fatores psicogênicos, vão ter uma potencialização nessa questão da dor pélvica. Tá? Então, tratando dessa dor mais de fundo muscular e nervoso, tende a ter uma melhora, tá ok? O outro fato que eu queria falar é sobre a síndrome do intestino irritado. Então, assim, a inervação que pega o sigmoide e o reto é compartilhada com o assoalho pélvico, então por isso que às vezes faz uma certa confusão. E um pouco desses ramos vão para a parte lateral e posterior, da direita e esquerda da bexiga, e a parte posterior e superior da bexiga. Então esses nervos são meio que compartilhados. Então se o intestino está irritado, se o intestino está inflamado, muitas vezes faz uma dor irradiada para a bexiga, e isso é confundido com uma dor na vesícula urinária, como se o problema estivesse lá. Mas na verdade ele está sendo daquele intestino que está inflamado, daquele intestino que está irritado, devido a uma série de coisas, que é uma outra patologia, tem outros sinais prodrômicos também voltados para isso aí. Então o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Nós pegamos 3 patologias de causas necessariamente distintas e que
tem um envolvimento na região da bexiga e que essa falta de discernimento, muitas vezes de saber distinguir, faz com que o tratamento fique arrastado, sofrido e muitas vezes sem resultado. Porque veja bem, não dá para você pegar um paciente e classificar ele com a cistite intersticial, sendo que ele tem intestino irritado, e tratando lá da cistite, não vai ter resultado. Não vai ter resultado se for uma síndrome da dor pélvica, você tratando como fosse uma cistite intersticial. Então, às vezes, o tratamento não evolui por causa disso aí. E no caso da cistite propriamente dita, existe uma outra complicação, que é por ela ter vários fatores, como eu disse, imunológicos, inflamatórios, que geram a dor. Muitas vezes é difícil uma melhora porque o médico não diagnosticou, não conseguiu fazer esse link aí de se essa doença é inflamatória, se ela é de autoimune, de uma característica mais autoimune, para conseguir essa melhora. Tanto que existe casos que a bexiga é removida e o paciente continua tendo dor, porque a dor não estava partindo da bexiga, mas estava partindo das terminações nervosas que envolve ali no assoalho pélvico. Então não sei se eu estou conseguindo ser claro e mostrar para vocês como que é complexo. Então essa questão de remover a bexiga não necessariamente vai ser a solução. Eu já teve pessoas que entraram em contato comigo falando isso, que ia mandar tirar, que já estava desesperado e que ia mandar tirar. Então se não for feito um diagnóstico interessante nesse sentido aí, um pouco mais preciso, vai tirar a bexiga e não vai melhorar a dor, porque a dor não é oriunda da bexiga, mas é das terminações nervosas do assoalho pélvico. Tá joia, gente? Se a dor vem parte de um estímulo do intestino, precisamos tratar o intestino dessa pessoa para diminuir o processo inflamatório e com isso essa dor irradiada também vai reduzir. Tá bem? Se é de origem psicogênica, também faz potencializar um tratamento voltado para esse lado aí, tá ok, gente? Então, assim, eu espero que esse vídeo ajude a esclarecer um pouquinho do vídeo passado. Não sei tudo, estou aqui tentando colaborar de alguma forma, tá? Esse canal, na verdade, a gente tem a função disso aí. Estou à disposição, quiserem perguntar, deixar algum comentário, só entrar em contato com a gente no Instagram e tudo mais, eu deixo na descrição do vídeo o meu Instagram. Vai ser um grande prazer, tá bem, gente? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima, um forte abraço para vocês. Até mais.